vez eu vi que estava bem baixo. Tá tranquilo? Se for um sim? Sim, tá de boa. Fechou então. Bom, gente, a gente tá indo pra nossa. Só confirmar aqui, oitava aula, né? A gente tá na oitava aula síncrona. Essa é a sétima? sétima. Essa é a sétima. Opa, perdão, gente. Essa é a nossa sétima aula síncrona. Como a gente tinha falado na semana passada, a gente vai estar introduzindo aí os conceitos de desenvolvimento web. De verdade, agora na prática, assim mesmo. Com HTML, CSS e JavaScript. Antes a gente estava vendo os conceitos de desenvolvimento web só com JavaScript. E era só parte lógica, não tinha muito o aprofundamento da parte web em si. Era só mais para exercitar a questão lógica, como é que a gente trabalha com linguagem de programação. E agora, de fato, a gente vai estar botando a mão na massa e entendendo os conceitos aí da parte web. Mas sem mais delongas, a gente vai iniciar aqui nossa aula. O sumário de hoje, então, que a gente vai estar vendo aí, vai ser o conceito sobre HTML. A gente vai estar dividindo entre os tópicos sintaxe, DOM, principais tags, propriedades de uma tag. Isso é o que a gente vai estar aprendendo hoje. E vamos embora. Bom, pessoal, antes de começar, o que é o HTML, né? Para quem nunca mexeu, para quem nunca viu, o HTML ele é uma linguagem de marcação de hipertexto. O que quer dizer isso? O que quer dizer hipertexto? O que é marcar um hipertexto, né? Bom, lá na década de 60, mais ou menos, surgiu esse conceito de hipertexto, que é basicamente, antigamente a gente só tinha, por exemplo, revista, a gente pegava uma revista, um livro, a gente lia aquela leitura linear, né? A gente começava o início da página, a gente ia até o final dela e pronto, passava para outra página. Isso a gente fazia em revistas, em livros. Mas, quando começou o surgimento da parte de computação, o pessoal começou a aderir esse texto, foi criado então esse conceito de hipertexto para designar esses textos eletrônicos. Porque, por exemplo, hoje quando a gente abre um computador, a gente não vê um texto linear, um texto retinho. A gente vê uma coisa aqui, um texto aqui, depois a gente pode estar vendo um outro texto aleatório que aparece como um pop-up, por exemplo, algo que vai surgindo ali à medida do que você vai abaixando uma página, por exemplo. Então, é uma leitura não linear. Você não obrigatoriamente vai estar lendo um artigo eletrônico igual você lê um livro, né? Então, esse é o conceito de hipertexto. E o HTML serve exatamente para isso, para fazer marcação desses hipertextos, onde cada um vai estar entrando aí na história. E se vai ter imagem, se vai ter um cabeçalho, se vai ter N fatores, né? Um botão. Então, isso tudo faz parte desse conceito de hipertexto. E o HTML serve para designar isso. Bom, uma outra coisa é que o HTML não é uma linguagem de programação. Muita gente confunde bastante quando está iniciando e acha que vai programar com HTML. Bom, infelizmente isso não existe. O HTML, ele por si só não programa nada. O JavaScript ele vai entrar aqui no nosso curso para poder desempenhar essa função de linguagem que vai estar fazendo essa função de programar. Mas o HTML é só uma linguagem para marcar. E aí o JavaScript consegue manipular e fazer as funções de linguagem de programação que não é aderentes ao HTML. Bom, além disso, há outras linguagens de marcação. Existem várias outras, mas o HTML ele é o considerado padrão oficial da internet, porque ele é o mais popular e hoje a maioria dos navegadores modernos utiliza o HTML como a principal linguagem de marcação. E a organização que é responsável por manter o HTML de pé e as demais versões do HTML se chama W3C. Essa é só uma curiosidade aqui pra gente. Pessoal, hoje, como a gente falou, vai meter a mão na massa. Então a gente vai estar saindo um pouco da área só de slide, a gente vai estar trabalhando muito com um bloco de notas. O bloco de notas que a gente está utilizando aqui, como a gente falou no início do curso, vai ser o VS Code. Para quem não baixou, recomendo baixar esse carinha aqui. Caso você não queira baixar de forma alguma, você pode estar utilizando o bloco de notas aí que tem no seu computador, se você já tiver algum, ou encontrar algum na internet, tem um CodePen, tem vários. Mas eu recomendo muito que vocês tenham ele instalado, porque ele é muito bom mesmo.
Recentemente achei ele um dos considerados um dos melhores. Então recomendo. Mas vamos lá, sem mais delongas, a primeira coisa que a gente faz com o editor de texto aberto é primeiro a gente vem aqui no File. Em qualquer editor a gente vai e busca um diretório que a gente queira. Aqui o meu está em inglês, mas o seu pode ser que esteja em português. Aí clica aqui Open Folder, aí você procura aí uma pasta que você queira selecionar para começar a criar o seu ambiente. Eu vou estar nessa pasta aqui chamada Aulas. Você pode escolher disso, colocar o C se estiver usando Windows, Home se estiver utilizando Linux. Bom, com ele aqui já aberto, eu vou clicar nesse carinha aqui em cima, que é para criar um novo arquivo. Eu vou designar o nome do nosso arquivo, vou colocar aqui como sendo aula07.html. É muito importante que tenha esse HTML aqui, ó, no final. Porque é ele que vai dizer para o nosso computador que esse é um arquivo HTML e vai indicar para o nosso computador abrir isso aqui no browser, que é o Google Chrome, que a gente vai estar utilizando também. Bom, então isso aqui é a configuração inicial do nosso ambiente. Para a gente executar HTML, a gente tem que ter isso aqui montado. A gente tem que ter um bloco de notas, a gente tem que ter um arquivo HTML aberto em algum diretório. Isso é padrão. Com o nosso arquivo aqui já criado e o nosso diretório também, que é o diretório aulas, a gente vai começar a codificar. A primeira coisa que a gente coloca em todo arquivo HTML é um carinha chamado aqui, ó, doctype. Esse cara aqui, ó. Isso que só indica para o nosso browser, para o navegador, pro Chrome, que a gente vai estar utilizando a versão 5 do HTML. Então a gente sempre, por padrão, só coloca isso aqui. Isso aqui não tem muito um porquê mais específico assim, mas é só basicamente para indicar mesmo para o nosso navegador qual a versão do HTML. Após isso, a gente vai começar a entender o conceito de tags. O que são tags, né? A gente falou um pouco no sumário que a gente já está falando sobre isso. Bom, as tags são basicamente as marcações do HTML. Então, por exemplo, quando eu quero colocar uma imagem, eu vou utilizar a tag da imagem. Quando eu quero colocar um texto, eu vou utilizar uma tag para texto. Quando eu quero colocar um título, eu vou utilizar a tag para o título. É basicamente para marcar qual é o tipo do texto que a gente vai estar utilizando. Ou um botão, ou imagem, ou um vídeo, algo assim. Mas só que antes de tudo isso, antes de a gente iniciar colocando essas tags de conteúdo, que são chamadas assim, né? Tag de texto, tag de vídeo, a gente vai estar utilizando uma tagzinha chamada HTML. Esse aqui, ó, HTML. Pronto, criamos uma tag. Automaticamente o meu VS Code já até colocou essa parte aqui, ó. Isso aqui, né? Vou sublinhar para vocês verem. Ele colocou isso aqui automaticamente. Porque ele entende que essa tag HTML ela é uma tag que precisa ser aberta e ela precisa ser fechada. Então essa é a tag de abertura e essa é a tag de fechamento. Ok? Até aqui tudo bem? A gente tem uma tag, criou a tagzinha chamada HTML, ela abriu e ela fechou. Aí ela fecha sem nenhuma barra, ela abre sem nenhuma barra e fecha com essa barra aqui. A única diferença para a tag de fechamento. Tudo que tiver dentro dela, dentro dessas duas aqui, ó, vai fazer parte dela. Então, por exemplo, quando eu digito qualquer coisa aqui dentro, isso aqui vai pertencer ao HTML. Bom, a gente vai então colocar duas coisas aqui muito importantes para a gente utilizar dentro dessa tag HTML. O head e o body. São duas tags também que abrem e fecham. Bom, essa tag head aqui, ela serve para indicar alguns metadados, assim. O que são metadados? São informações que ela não aparece teoricamente na página em si. Ela não vai aparecer como um conteúdo da página. Ela é mais para poder... tipo assim, vamos supor que a gente tem uma página aqui. Vamos entrar aqui no google.com. Vou apresentar isso aqui como um exemplo. No google.com, a gente tem isso aqui, sendo a página, o conteúdo dela. Agora, por exemplo, isso aqui em cima não faz parte do conteúdo aqui da página google.com. Mas a gente só consegue colocar aqui em cima esse google.com através dessa tag head. Ela é mais para poder botar dados que não são componentes. Esse aqui é um componente, esse aqui é outro componente, aqui é outro componente.
O que não for componente, o que for algo específico da página em si, a gente vai estar colocando dentro dessa tag head. A primeira coisa então, que a gente vai colocar aqui é um carinha chamado meta, e a gente vai fazer isso aqui por padrão, UTF-8. O que a gente quer dizer com isso aqui é que, por exemplo... Em vez do igual ali, tem que ser um traço. Acho que foi um erro de digitação mesmo aquilo. Tu botou UTF igual 8. Ah, sim. Que isso. Bom, quando a gente está declarando isso aqui, UTF-8, a gente quer dizer que na nossa página vai estar utilizando esse padrão de caracteres. Por quê? Por que é um padrão de caracteres? Normalmente, quando a gente inicia uma página web, quando você coloca, por exemplo, um circunflexo, um acento, algo desse tipo, talvez, dependendo do navegador que você esteja utilizando, ele não vai, por padrão, entender isso aqui como sendo um caractere que você designou. Então, ele não vai entender isso aqui como sendo um acento, porque não é o padrão daquele navegador. Quando a gente coloca o UTF-8, por padrão, ele já vai reconhecer esses caracteres especiais, e aí a gente vai conseguir padronizar os nossos textos ali à medida do que a gente for pensando em colocar. Então é muito importante que a gente, toda vez quando for iniciado um projeto, a gente coloque esse UTF-8 aí, para funcionar. A segunda coisa que a gente coloca aqui dentro do head vai ser uma tag chamada title, que é basicamente o título da página. Então quando a gente está no Google aqui, ó, tá vendo que aqui em cima está escrito Google, por conta desse carinha aqui. Então o que a gente coloca aqui dentro? Vamos botar aqui nosso primeiro site. Ok. E agora a gente já consegue visualizar isso aqui no browser. Vou abrir aqui meu arquivo HTML. Eu vou clicar em abrir com, vou escolher o Google Chrome. Outra aplicação, Google Chrome. Ok. Bom, até agora a gente não tem nada, mas a gente já tem nosso título aqui. E por padrão, tudo que eu for escrever aqui dentro vai ser do conjunto UTF-8. Vai estar permitido. Então se eu quiser botar um acento, um C cedilha, um circunflexo, ele vai entender como sendo um acento, circunflexo e C cedilha. Não vai ter nenhum problema. Agora, a segunda tag que eu exemplifiquei que tem dentro do HTML é a tag body. Ela serve para identificar o conteúdo dentro da página em si. Então, tudo que está branco aqui faz parte do body. Mas se eu quiser, por exemplo, colocar algum texto aqui, eu vou colocar um texto aleatório aqui, ó, e atualizar minha página, ele vai mostrar esse texto aqui. Então, isso faz parte do conteúdo. Só que o conteúdo em si aqui eu não exemplifiquei, eu só exemplifiquei, não coloquei nenhuma marcação para ele. O que não é certo a se fazer. A gente vai começar agora a entender um pouco as marcações de texto. Bom, para marcar um texto, eu posso marcar um texto como sendo um parágrafo, como sendo um título, como sendo algo que a gente não vai estar utilizando. Por exemplo, eu quero botar um texto lá, mas que ele nem apareça na página. Eu posso marcar esse texto. Tem várias formas de marcar um texto. A primeira, que eu vou mostrar para vocês, é mostrando como sendo um título. A gente pode utilizar para mostrar um título a tag H. Ela vem de heading, do inglês, que é cabeçalho, título. E a gente tem vários tipos de H, do 1 até o 6. Quanto maior o número, menor é o cabeçalho. Então, por exemplo, quando eu coloco o H6 e digito aqui título 6. E a gente atualiza a nossa página aqui, ó. Você vê que é bem pequenininho, né? Mas quando a gente utiliza o 1, a gente vai ver que esse título vai aumentar. Então, do 1 até o 6, a gente vai ter aqui também o 2, o 3, calma aí. 1 para o 2, 1 representando aqui o 3, o 4, o 5 até o 6. E cada um deles aqui com seu tamanho definido. Então, H1 é aquele título maior da nossa página web. Bom, depois do título, a gente pode botar também um parágrafo. Algo para exemplificar o parágrafo, e a gente vai estar utilizando a tag P, vem do inglês também, parágrafo. E a gente pode escrever aqui algum texto aleatório. Então, vou colocar qualquer coisa aqui. Oi, essa é minha primeira página. E
tal coisa. Pronto. Bom, por padrão, quando a gente for atualizar aqui a página, a gente vai ver que não faz muito sentido assim, porque, por exemplo, se a gente colocasse esse mesmo texto aqui fora dessa tag, ia aparecer a mesma coisa. Ó. A mesma coisa. Por que a gente está utilizando esse P aqui, então? Se é a mesma coisa. É justamente porque, por padrão, a gente sempre deve marcar as nossas coisas que a gente for utilizar em HTML. Porque se no futuro a gente quiser estilizar ou fazer algum tratamento com JavaScript em cima de alguma tag em específica, essa aqui vai estar fora, automaticamente. Então a gente não consegue tratar ela em específico. Não vai conseguir selecionar ela em específico porque ela não está dentro de uma tag para ela. Ela não está dentro de uma marcação para ela. Agora já esse texto aqui ele já foi marcado. Foi marcado por essa tag aqui, ó, a tag parágrafo. Então a gente consegue mudar propriedades, estilizar, fazer muitas coisas, porque a gente já designou uma tag aqui para ela ficar dentro dos padrões do nosso documento. Então eu vou apagar aqui. E aí sumiu. E aí a gente pode, por exemplo, colocar outros parágrafos. Eu vou mostrar uma coisinha também bem legal que a gente pode fazer, que é quando a gente está utilizando o VS Code, que é o editor de texto, a gente pode escrever aqui, ó, Loren. Aí automaticamente ele vai até mostrar pra gente aqui, ó, um autocomplete, que é ele vai completar automaticamente pra gente quando a gente clicar aqui, ó. Então quando eu clico, ele gera um texto aleatório pra gente. E aí a gente consegue trabalhar com textos maiores. Olha. E aí se eu copiar várias vezes, a gente vai ter agora um parágrafo mais interessante, vamos ver. Bom, beleza, agora a gente já tem então nossas tags de texto. Basicamente é isso que a gente utiliza quando a gente está mexendo com HTML. A gente utiliza essas tags de... Opa, calma aí, só fazer uma pequena alteração aqui que eu acabei botando as tags embaixo do body, mas tem que ser dentro, viu, pessoal? Tem que ser aqui dentro desse carinha aqui, ó, dentro desse body, porque o body representa o conteúdo. Então a gente tem que guardar sempre aqui. Então, beleza, já viu as nossas tags de texto. Mas a gente tem algumas tags aqui especiais que podem mexer em atributos do texto. Por exemplo, a gente está tendo aqui o Oi, essa é a minha primeira página web. Mas se eu quisesse, por exemplo, parar esse web aqui e continuar o Oi aqui embaixo, a gente pode estar utilizando uma tag chamada BR. Isso aqui, ó, BR. Que é basicamente uma tag para quebra de linha. Então, quando a gente fizer isso aqui, o E automaticamente vai para a parte de baixo. E se eu fizesse isso aqui, ó, não funcionaria? Vamos ver? Não funcionaria. Porque o HTML ele não entende essa quebra de linha que a gente dá aqui, ó, fazendo isso aqui, ó, como sendo uma quebra de linha na página. Ela entende como sendo uma quebra de linha apenas no editor de texto. Então não faz parte do conteúdo da página essa quebra de linha. O que faz parte seria as tags. Então, BR é uma tag. Se eu colocar mais de um, por exemplo, outro BR aqui, ele vai pular mais de uma linha. Vou até pular várias linhas aqui para a gente ver. E olha o que vai acontecer. Ele vai pular esse tanto de linha e depois vai colocar o E aqui embaixo. Além disso, a gente também pode colocar o E aqui em itálico. Com essa tagzinha I, ó, colocar a tag, e aí o E virou itálico e os 3 pontinhos também. Então, pessoal, basicamente esse é o papel de tags. É demarcar coisas, demarcar textos, demarcar botões, demarcar caixas de texto. E, por exemplo, alterar um funcionamento de uma visualização de um texto, né? Nesse caso aqui a gente usou o E, que era normal, a gente passou ele para ser um E itálico, e a gente determinou essa tag I aqui, fechou ela aqui depois, e tudo que estava dentro dela se transformou em itálico. Além disso, a gente ainda pode colocar tags em cima de tags. Então, por exemplo, eu estou com essa tag E aqui, né? Eu vou querer sublinhar ela. Não, vou querer fazer aquele marca-texto nela. Posso escrever aqui um mark, e aí coloco o itálico,
e o texto dentro. Então isso aqui se chama assim um alinhamento de tags, né? Uma tag vai indo dentro da outra. Então a gente começou lá em cima, se a gente for parar para pensar. Lá em cima a gente teve uma tag. Dentro dessa tag teve duas outras tags, né? Que são head e o body. Dentro dessa tag body a gente teve essas outras tags aqui todas. Até aqui, né? Dentro dessa tag P a gente teve outra. E assim por diante. A gente pode ter uma infinidade de tags. O HTML ele não vai se preocupar com isso. Até onde eu posso ir? Não, você pode ir até onde você quiser. Só que é importante que a gente não faça um alinhamento muito grande. Porque dificulta a leitura pra gente que está mexendo com HTML. Então por isso aqui, vamos parar por aqui, não vamos colocar mais nada aqui nesse carinha aqui, mas a gente poderia ir além, mexer com esse cara até esse código tá chegando lá no finalzinho, por exemplo, tá chegando bem aqui, ó. Aí a gente tem um código bem aqui, mas não é legal a gente ter isso, é importante que a gente deixe o mais simples possível. Mas ok, vamos lá, vamos atualizar a nossa página, vamos ver o que acontece aqui quando eu coloquei esse carinha aqui chamado Mark. Ele vai fazer aquele marca-texto pra gente. Além disso, eu ainda tenho aí o negrito. Por exemplo, eu não vou usar mais esse E aqui como exemplo. Eu vou usar essa parte aqui do parágrafo. O negrito eu posso representar pela tag B. Significa bold. Negrito em inglês. E aí, o parágrafo em negrito. Bom, pessoal, aí, com isso a gente fecha aqui os nossas principais tags para mexer com texto. Geralmente, quando a gente está utilizando HTML, pode ter mais tags, pode ter tag para deixar o texto sublinhado, tag para esconder texto, tag para fazer aquela marcação assim como se fosse uma exclusão de texto. Mas geralmente a gente quase não utiliza tantas tags assim. A gente vai estar utilizando mais essas aqui, que são H para representar cabeçalho, o P para representar parágrafo, o BR para quebra de linha. E é isso. Agora a gente vai dar continuidade aqui na nossa próxima tag, que é a tag de imagem. Bom, para isso a gente precisa de uma imagem. Eu vou pegar aqui num site chamado Unsplash, que é um site que disponibiliza umas imagens gratuitas. Eu vou pegar essa aqui, por exemplo, baixar ela aqui. Baixar gratuitamente. Eita, ele pediu para eu fazer a conta aqui. Na minha época funcionava de graça, hein? Será que não? Vou pegar esse aqui então. Aí foi. Bom, agora eu vou pegar essa imagem que eu baixei e arrastar para cá. Vou renomear ela aqui para ficar mais fácil. Vou pegar a nossa imagem. Beleza. A gente vai continuar dentro da tag body, viu, pessoal? Não esqueça, não saiam dela, igual eu fiz naquela hora. A gente continua dentro dela porque é ela que delimita o conteúdo da página. Lembrando que essa estrutura aqui está muito básica, ela é uma estrutura HTML super simples. Geralmente que a gente poderia incrementar esse head, a gente poderia colocar muito mais coisa aqui dentro. Poderia colocar as imagenzinhas que aparecem aqui no canto, tá vendo? Essa imagenzinha aqui que aparece nesse site, a gente identifica através dessa tag head aqui. Mas a gente vai estar deixando assim, o mais simples possível para mais na frente a gente mexendo com esses atributozinhos mais avançados. Tá. Para a gente botar uma imagem no nosso HTML, a gente vai abrir uma tag e chamar img. Diferente das demais. Por quê? Porque quando a gente fecha ela não cria uma tag de fechamento. Ela não faz isso aqui, ó. Isso aqui não existe para a tag img. Isso aqui, ó. Ela é uma tag que ela abre e fecha na mesma chamada. Ó, quando eu chamei ela aqui, ó, ela já abriu e fechou. Por quê? Porque não tem um conteúdo que eu coloque dentro da imagem. A imagem, na verdade, a foto que aparece, a gente especifica com um atributo da tag, chamado src. A gente vai ver mais sobre atributos ainda nessa aula, mas eu vou só passar aqui por cima, que tem um atributinho dentro dessa tag chamado src, e com esse atributo a gente pode chamar a imagem que a gente quer. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a nossa imagem. Ó. Tá vendo que ele até aparece aqui para mim? Posso até clicar aqui e ele automaticamente vai
chamar esse carinha aqui pra gente e vai colocar dentro do nosso documento HTML. Vamos dar um refresh aqui. Ok, apareceu uma imagem enorme, né, por sinal. Tá muito grande essa imagem. Mas a gente vai ver também como que a gente faz ainda com HTML para mudar o tamanho dela. E vamos seguir. A gente já tem aqui agora nossas duas tags principais, assim, que é tag para imagem, tag para texto. E aí a gente vai entrar agora em tags de lista. Bom, tag de lista serve como se fosse aqueles tópicos que a gente utiliza em editor de texto como Word, o Microsoft Word, né, o Google Docs. Quando a gente está utilizando aquilo lá, a gente tem aqueles tópicozinhos que a gente enumera ou marca um pontinho. Então, a lista no HTML vai funcionar da mesma forma. A primeira coisa que a gente vai colocar aqui é a tag não ordenada, que é tag UL. O que é tag não ordenada? Quando a gente coloca tag não ordenada, quer dizer que ela não vai ter aquele 1, não vai ter aquele número romano para poder falar assim, esse é nosso primeiro tópico, esse é nosso segundo tópico. Não. É tudo por pontinhos. Então a gente pode colocar aqui esse UL, colocar um LI, que é o item dentro desse outro UL. Então cada LI vai ser uma linha representada por aquele pontinho. Então vou colocar 3 aqui, para vocês verem como funciona. Item 1, item 2 e o item 3 aqui. E aí, quando eu atualizar a página, aparece aqui embaixo. Eu vou até comentar essa foto. Comentar, a gente comenta assim no HTML. Esse é o formato de comentário, a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Mas só para vocês verem por cima assim como é que funciona. Isso sim. Beleza, comentei, aí a minha imagem subiu e agora eu tenho a minha lista não ordenada. A outra lista que a gente pode ter também é substituindo esse U por I. Não, O, que é de ordenado. E a gente vai ter uma lista agora ordenada. Viram? Mudou. O pontinho virou 1, 2 e 3. E é isso. Para a lista a gente a gente vai estar utilizando só esses dois tipos de variação, que é o para a lista não ordenada e O para a lista ordenada. Bom, seguindo aqui, a gente ainda vai ter um atributozinho muito interessante, que é um atributo de ancoragem, que é chamado por essa tag A. Ele vai receber um atributo igual ao da foto ali, ó. Quando a gente viu na foto, a gente tinha um atributo src. Agora a gente vai ter um atributo chamado href. E dentro dela a gente vai poder fazer linkagens. O que é linkagens? É basicamente falar bem assim, dessa página eu quero ir para essa outra página. Então, por exemplo, se eu tenho uma página HTML, que é essa aula 7. Aí eu vou criar outra aqui agora, chamada aula 7-1.html. E aqui eu vou copiar tudo que tiver aqui dentro. Eu vou apagar tudo e deixar só a foto. Deixa eu descomentar a foto. E vou deixar só a foto aqui, E aí eu vou colocar aqui nosso segundo site. A partir do momento que eu coloco esse href e chamo essa aula 7 aqui, eu posso criar um link para ela. Então vai ser basicamente um texto que eu vou passar aqui dentro da tag. Então, por exemplo, ir para a próxima página. E depois, quando eu clico nesse texto, eu vou ser automaticamente linkado para essa tela aqui, Então vamos ver como é que isso funciona na prática. Vou atualizar aqui. Quando eu clico aqui para a próxima página, ele não referenciou href. Calma aí. Esqueci de botar um ponto barra. Eu tinha referenciado errado. Que é traço 1, né? Isso. Agora quando eu clicar, ele vai para a próxima página, que seria essa aqui. Aí além disso, eu ainda posso colocar um outro atributo aqui chamado target, que ele faz o seguinte, blank. Esse outro atributo ele vai fazer com que a gente não saia da página que a gente não saia dessa página aqui, a gente continue nela, mas a gente abra a imagem em outra aba. É só basicamente isso, um atributozinho bem interessante para a gente estar aprendendo aí, que é só para não apagar a página que a gente está, mas a gente quando quer ir para outra página a gente pode estar utilizando esse underline blank. E aí vai dar no mesmo, não vai
ser algo que vai impactar tanto assim a performance, mas é algo mais para a experiência do usuário do que para visualização. Bom, pessoal, aí com isso a gente termina aqui essa parte de tagzinha simples, é basicamente isso que a gente está utilizando no HTML. A última tag assim, que eu considero uma das mais importantes é a tag div. Se eu posso estar enganado, mas acho que é a tag mais utilizada por todo mundo, que ela serve para poder dividir alguma coisa, assim, a gente pode agrupar texto, a gente pode fazer muita coisa com ela. E ela é muito importante, a gente utiliza ela basicamente só para tudo, só. E a gente pode, por exemplo, pegar isso aqui tudo que a gente fez e colocar dentro dela, que vocês não vão ver que não vai alterar nada do que a gente fez, ó. Não vai alterar nada. Ela não, exceto que a gente deixou isso aqui em cima. Vou colocar aqui para baixo. Mas vocês vão ver que não alterou nada. Mas ela é muito importante porque quando a gente for estar utilizando estilização e quando a gente for estar introduzindo o JavaScript, ela vai ser basicamente a tag principal aí para poder fazer seleções de estilo, de funcionalidade com JavaScript e demais outras coisas. A gente vai estar vendo muito ela mais para frente ao longo do curso, é basicamente só ela que a gente vai estar utilizando. E outra tag muito importante é a tag span, que é basicamente para alterar pequenas coisas. Por exemplo, eu queria deixar só a página aqui em azul. Aí eu coloco aqui o A e o span. Span aqui. E basicamente só só aplicaria um estilo só nessa palavra aqui, né? E aí funcionaria perfeito. Só que aqui não vai funcionar porque a gente não está trabalhando ainda com CSS ainda, né? Então, quando a gente for mexer com CSS, a gente vai estar também utilizando muito essa tagzinha aqui. E, pessoal, passei bem rápido aqui por tudo isso, só para a gente ver um pouco assim do HTML, né? Uma última coisa muito importante para falar é que quando a gente inicializa uma página no browser, quando a gente abre aqui, por exemplo, nossa página que a gente acabou de criar, automaticamente é gerada uma coisa chamada DOM, que é Document Object Model, que é basicamente uma árvore com todos esses atributos que a gente viu aqui, todas essas tags, todos esses elementos, né, que a gente chama, cada tag é um elemento. Todos esses elementos, eles estão alinhados, então, por exemplo, esse aqui vocês viram que a gente fez um alinhamento aqui do body com o div, aí depois dentro desse div teve um H1, então essa é a árvore aqui que gera quando a gente faz isso tudo. Por exemplo, quando a gente tem isso aqui dentro disso aqui, ele é um filho dessa tag aqui, ó. Essa é a tag pai, essa é a tag filho. Assim como H1 é o filho da tag div. Assim como B é filho da tag P, que é filho da tag div, que é filho da tag bar e assim por diante. Então, através disso a gente consegue representar através desse DOM, né, que é essa árvore de tags, de elementos. Além disso, dentro desses elementos a gente tem um document, que é a própria janela. Então, o document serve para representar a própria janela. Uma coisa muito interessante também que é gerado junto é esse history, que é basicamente esse histórico de navegação. Então, quando a gente passa aqui de uma página para outra, é através desse history. E tem também o location, que é basicamente as informações que estão armazenadas dentro dessa URL. Aqui. Por exemplo, quando a gente está nessa página aqui, o que identifica que a gente está realmente nessa URL, nessa página aqui, é esse location aqui, ó. Mas esse aqui é só por cima, assim, só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona esse DOM. Mas na prática a gente não vê muito isso não, só na teoria mesmo. Então é isso. Bom, então eu vou continuar aqui de onde o Kesley parou ali. Aí assim, vocês podem ver que muita coisa tem de HTML e eu ouso dizer que é praticamente impossível você saber de tudo, que geralmente você vai estar entendendo melhor assim, se você tiver alguma dúvida, você vai estar pesquisando. É normal, natural isso aí, sempre vai estar acontecendo. E eu vou mostrar até alguns sites aqui que a gente pode estar usando para auxiliar a gente, que inclusive nesses sites aí vai ter uma opção até para você mandar um HTML lá para ele e ele vai interpretar do lado lá. Aí você não precisa, por exemplo, instalar um VS Code ou algo assim, mas como a gente falou, a gente recomenda bastante porque ele ajuda muito. E além disso, a gente vai estar utilizando ele aqui nas nossas aulas, então
pode ficar mais fácil de vocês acompanharem. Além de que tem as facilidades, que vai os atalhos também. Então vou compartilhar minha tela. Conseguem ver aí, né? Então, Sim. eu vou aqui iniciar por meio aqui do slide. Eu vou mostrar só umas coisas rapidinho aqui. Que, como que a Zé mostrou, as tags também tem atributos nelas. E os atributos eles vão estar lá depois do nome da tag, eles separados por espaços. Aí cada atributo não necessariamente ele vai ter lá o chave e valor, basicamente. Assim como a gente viu lá no objeto, é basicamente como se fosse aquilo. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter os principais atributos, que a gente botou uma listazinha aqui, tem mais que isso inclusive, mas a gente vai estar vendo aí com o tempo. Então aqui o ID, ele vai ser um dos elementos mais importantes, principalmente quando a gente estiver usando o JavaScript ou até o CSS, que ele vai ser um identificador único para o elemento, esse elemento a qual ele pertence. Então um ID ele não deve repetir. Se você colocar um ID repetido aí, um elemento lá em algum lugar da página, vai ter o mesmo ID que o outro elemento mais para baixo. Não vai dar erro, porque HTML não tem esse negócio de erro de compilação, de interpretação, porque o navegador ele já vai adaptando quando ele interpreta algum erro lá no HTML. Ele faz o máximo para corrigir esse erro. Mas no caso aqui, se você colocar dois IDs e, por exemplo, você colocou um estilo específico para esse ID pelo CSS, você não vai estar... ele não vai funcionar do jeito que deveria. Então só um desses elementos que vai estar com estilo. Então vai ter um comportamento inesperado. Então é uma coisa que deve você deve seguir, é botar o ID sempre único para cada elemento, quando você precisar colocar um ID no elemento. Agora a classe ela já funciona de um jeito diferente. A classe você pode ter N elementos aí, infinitos elementos que possam ter a mesma classe. Ela vai classificar o elemento. Então pode ser usado pelo JavaScript lá para você estar obtendo, por exemplo, uma lista de todos os elementos com essa classe. A gente pode estar fazendo manipulações desses elementos. A gente pode estar usando no CSS, que provavelmente é o uso mais comum da classe, é no CSS, para você, ao invés de estar colocando um estilo específico lá para cada tag específico pelo ID, você coloca logo em uma classe e vai atribuir nessa classe a cada elemento que você tem para ir compartilhando esse estilo. Então, por exemplo, se você tem lá, como o Kesa mostrou, parágrafos. Suponhamos que por algum motivo você queira colocar que todos os parágrafos dessa página vão ser azuis. Você poderia, por exemplo, usar uma classe para isso lá. Classe, você vai chamar ela de blue, por exemplo, e vai colocar o CSS lá e chamar. Em todos os parágrafos você coloca essa classe blue. A gente vai ver quando a gente for ver sobre o CSS, a gente vai ver até esses seletores aí, que inclusive tem como você selecionar logo a tag direto, em vez de colocar uma classe. Mas geralmente é melhor você colocar uma classe para você, se no futuro você não quiser que algum elemento específico aí siga esse seu estilo que você tinha colocado anteriormente para essa tag, aí você pode simplesmente não colocar uma classe nela. Então fica mais fácil. Além de que quando você vai usar realmente é só você colocar a classe lá, essa aí, e pronto, já resolveu. E um elemento pode ter mais de uma classe, ao contrário do ID. O ID vai ser único e todo elemento só pode ter um ID. Agora a classe pode ter vários. A gente vai ver direito isso aí depois. Então vamos continuar aqui. A gente tem aqui esse atributo name. Ele vai definir um nome para o elemento. Ele é muito utilizado em formulários, que a gente vai estar vendo também nessa aula. O type, ele vai definir o tipo de um input, por exemplo, em um formulário também. A gente vai estar vendo lá alguns desses tipos. Aqui tem a tag style, que você vai poder colocar CSS dentro dela. Existe essa funcionalidade aqui no HTML para você colocar o CSS diretamente no elemento.
Mas como eu havia falado aqui sobre a tag class, que você pode compartilhar em vários elementos facilmente só colocando a mesma classe, o estilo daquele elemento. Isso aqui não vai permitir isso, você colocar com essa tag style e colocar o CSS lá dentro. Além de que a maioria dos editores de texto não vai conseguir te ajudar muito se você usar por meio da tag style lá no autocomplete para os diferentes seletores, o CSS. Na verdade, nem vai ter seletor, vai ser só para aquele elemento, mas os atributos mesmo lá do CSS. Temos aqui a tag required, que vai definir que um campo é obrigatório em um formulário. Temos aqui também o height, que vai ser a altura de uma imagem, pode ser a altura de outras coisas também, mas isso aqui também é possível setar no CSS quando não existe esse atributo em algum elemento. E temos aqui também o width. Eu não sei pronunciar muito bem essa palavra aqui, mas é basicamente a largura de uma imagem também, pode ser de um vídeo. Aí a gente vai estar vendo aqui, e como eu falei, tem muitos outros principais atributos. E é importante ressaltar que nem todos os elementos vão ter todos os atributos. Alguns elementos, por exemplo, vão ter o height, no caso da imagem, por exemplo. Outros não vão ter, por exemplo, o parágrafo não vai ter isso aqui. Aí se você quiser setar uma altura para ele, vai ser por meio do CSS. Mas a gente vai estar vendo aqui exemplos de uso. Então eu vou abrir aqui meu Visual Studio Code. E aqui eu vou abrir uma pasta, assim como o Kessler mostrou. Eu vou criar aqui aula 7. No caso, primeiro eu tenho que criar a pasta. Nova pasta, aula 7. E eu vou selecionar essa pasta. Eu vou falar aqui que eu confio no autor desses arquivos, que sou eu mesmo. Na verdade, nem tem arquivo dentro. Então a gente vai estar usando aqui novamente HTML. A gente pode estar criando aqui os arquivos por esse botão. E eu vou criar aqui então exemplo 1.html. Então a gente vai ter que criar aquela estrutura padrão inicial lá do HTML. Eu vou me aproveitar aqui do VS Code para criar. Eu vou simplesmente digitar aqui doc e ele vai dar aqui a sugestão. Aí ele já vai montar a paginazinha nossa aqui com tudo isso. E a gente pode ver algumas coisas a mais que ele colocou quando a gente utilizou aí o VS Code para gerar o nosso HTML. Ele colocou aqui o atributo lang no elemento HTML. Isso aqui é para a linguagem da nossa página. E eu vou mudar aqui de inglês, vou botar para pt-br. Eu vou até dar um zoom aqui, que é caso esteja meio difícil de enxergar. E eu vou mostrar depois o que isso aqui vai afetar a nossa página. Mas basicamente isso aqui é muito útil para quando... Você já deve ter percebido quando vocês estão navegando na internet, algumas páginas que não estejam em português, por exemplo, vai aparecer, isso no caso do Chrome pelo menos, aparece lá em cima lá, para você traduzir essa página, por exemplo, de inglês para português. Isso aqui que vai definir a linguagem. Claro que o navegador também vai, os mais atuais pelo menos vão ter algum sistema para reconhecer qual a linguagem também com base no texto que vai ter escrito, mas isso aqui já ajuda bastante ele nisso. E assim como outras coisas que eu vou mostrar, como eu falei aqui também. Então eu vou mudar aqui o nosso título também para exemplo 1. E a gente viu aqui essa meta char7 UTF-8. Eu vou mostrar também depois o que acontece se você não colocar ela. A gente não chegou a ver. Essas outras tags aqui que ele colocou, meta, a gente pode ignorar, que no nosso caso não vai afetar basicamente nada do que a gente vai fazer. E elas não são tão importantes assim. A gente poderia deixar sem problema. Inclusive eu vou até tirar elas aqui. Então o que eu vou mostrar aqui inicialmente, eu vou mostrar sobre a imagem que a gente viu lá. O Kessler colocou uma imagem que ficou gigante na tela. Eu vou aqui estar diminuindo também dela. Eu vou criar aqui então um IMG. O source, eu vou baixar uma imagem aqui.
eu vou pegar alguma imagem de JavaScript no Google. Então eu vou pegar aqui uma imagem, pode ser essa aqui mesmo. Vou salvar a imagem como, aqui eu vou lá na minha pasta, aula 7, eu vou colocar aqui nessa pasta. E a gente pode ver que a nossa imagem está aqui. Então eu vou colocar aqui, o source vai ser aqui download.png. Esse atributo out, ele vai ser para colocar um texto alternativo para a nossa imagem. Caso a pessoa, por exemplo, esteja num browser que não exibe imagens, apenas texto, aí a pessoa vai ser capaz de enxergar isso aqui. Isso aqui é ideal, geralmente a gente está utilizando, que se a pessoa passar o mouse em cima também de uma imagem, vai aparecer lá uma descrição para ela, que é o que você vai colocar aqui. Então eu vou colocar aqui logo do JavaScript. É bom se você deixar bem explicativo aqui o que é essa imagem quer dizer. São boas práticas. Então a gente vai estar vendo aqui, eu vou copiar aqui o path pelo VS Code naquela opção, e aqui eu vou estar abrindo a nossa página no navegador. Então a gente pode ver aqui que veio nossa imagem, nenhum mistério até agora, a gente já viu isso no exemplo que o Kelsey mostrou. Mas agora eu quero mudar aqui a largura da nossa imagem. E eu vou colocar aqui então em pixels, por exemplo, 1000 pixels. Pixels a gente vai colocar px. Existem várias medidas aí, inclusive no HTML que a gente pode estar usando. Teria PT também, que seria de points. Isso é mais para quando você está desenvolvendo documentos. Teria porcentagem também. A gente vai vendo aos poucos mais pra frente, mas a gente não vai ver todos os tipos aí de medição. Então a gente pode ver aqui que a nossa imagem ficou gigante, inclusive maior que a própria resolução dela, então até ficou meio distorcido. E outro atributo também que eu quero mostrar é o height, que vai ser para altura. Então, por exemplo, a gente tem uma imagem quadrada, eu vou colocar aqui para ficar distorcida, por exemplo, 1000 por 500. A gente pode fazer isso também. A gente pode ver aqui que ela ficou achatada. Para mostrar aqui também, eu vou botar aqui a largura 100%. A gente pode estar utilizando e vai ocupar 100% da página. Essa bordinha aqui é por causa do estilo padrão aí que a gente tem das nossas tags aí do HTML, mas depois a gente vai estar vendo mais pra frente como a gente pode estar removendo essa margem aqui do lado, assim como em cima. Mas por enquanto vai ficar assim. A gente viu aqui que a gente pode esticar a imagem, botar 100% da largura. Agora em relação à altura, isso não vai funcionar, esse negócio de porcentagem em relação à página inteira, porque a página ela pode ter aqui o scroll que vai descer, então isso não vai dar certo. O que você poderia fazer no caso da porcentagem nesse height da imagem seria para a altura do elemento a qual ela está dentro. Então, por exemplo, se a gente tivesse especificado aqui um height para o nosso body, aí o height 100% ia pegar o height do nosso body. Então a gente viu esses dois atributos, bem úteis por sinal, a largura e a altura. E isso aqui é mais usado para imagem, mas se você colocar um vídeo também, poderia funcionar, se eu não me engano. Depois a gente vai estar vendo isso melhor depois. Então a gente vai estar vendo aqui outra coisa que eu prometi que a gente já está vendo. Eu vou diminuir aqui um pouco essa imagem, mas eu vou deixar ela aqui. Eu vou inserir aqui um parágrafo e eu vou colocar aqui algum texto. Então, hoje é terça. Se a gente olhar para nossa página aqui, a gente vai ver aqui hoje é terça normalmente. Porém, eu vou comentar agora essa linha aqui do UTF-8.
Eu vou usar um atalho aqui do VS Code que no Windows esse atalho é Ctrl ponto e vírgula. Aí ele vai comentar aqui a nossa linha pra gente. Vou salvar o nosso arquivo, recarregar a página e ele continua funcionando. Bom, deixa eu tentar apagar de vez. Tem que carregar. Ele continua funcionando para me refutar aqui, mas nem todo navegador vai funcionar isso. Então se a gente abrir aqui, por exemplo, o Internet Explorer, eu acho que ele não iria funcionar. Vamos tentar aqui. O Internet Explorer é muito bom mesmo. Aqui, a gente pode ver que ele distorceu totalmente aqui. Ele não pôde reconhecer o nosso E com acento e nem o C cedilha. Que eles são caracteres que não pertencem ao conjunto de caracteres que o Internet Explorer está considerando que a gente está usando aqui. Que no caso, provavelmente ele considera que é o ASCII. Mas a gente não vai entrar em detalhes sobre isso. Basicamente, lembre-se sempre de colocar essa tag aqui do TF8 no seu HTML. Até porque a gente fala português, então a gente vai ter acento, a gente vai ter o C cedilha, entre outros. Então, vamos continuar aqui agora. Eu vou mostrar aqui um outro atributo interessante que vocês viram aqui sobre o OL, assim como o UL. Mas esse atributo aqui é mais para o OL. Então vamos colocar aqui uma lista, LI. Eu vou mostrar até um outro atalho aqui do VS Code muito interessante que ajuda a gente. Que você pode colocar aqui LI, dar um Enter, ele vai criar ali a sua tag. Você pode também, por exemplo, colocar aqui LI, colocar o símbolo de vezes que a gente usa no JavaScript, por exemplo, o asterisco, 5, por exemplo, e dar um Enter. E a gente pode ver aqui que ele gerou uma lista aqui com 5 elementos pra gente, o LI vazio. E eu vou dar aqui um Ctrl Shift para baixo. Na verdade, acho que eu fiz errado. Ou talvez no Windows não funcione muito bem isso aqui. Então eu vou simplesmente segurar o Ctrl e clicar. Também não quis funcionar isso. Enfim, eu não sei como funciona isso no Windows, mas eu queria escrever em todas as linhas ao mesmo tempo. Então vamos colocar aqui na mão mesmo. Lista 1, item 2... item 3, item 4 e item 5. A gente pode ver aqui, novamente, nenhum mistério, a gente viu isso anteriormente. Aqui a nossa lista vai ter o item 1, item 2, item 3, item 4 e item 5. Mas se a gente quiser alterar, por exemplo, usar, na verdade, A, B, C, D e E, a gente pode usar aqui, por exemplo, o type. A gente vai ter aqui algumas opções. A padrão seria você colocar o type 1. A gente pode ver aqui se recarregar a página não mudou nada. Esse negócio aqui de recarregar a página, para algumas pessoas pode ficar bem chato com o tempo. Então eu vou mostrar aqui até uma extensão do VS Code que ajuda a gente em relação a isso, que é o Live Server. Para você explorar as extensões, você clica aqui nesse símbolo aqui dessas caixas que tem uma deslocada. Aí você pesquisa por Live Server, eu até escrevi errado aqui. Aí você vai estar clicando aqui para instalar esse programa aqui, se você quiser, no caso. Ele vai ficar dentro do VS Code, não vai afetar seu Windows nem nada do tipo. E quando ele estiver instalado, você pode vir aqui na sua pasta que está aberta, e aqui embaixo vai aparecer mais uma opção que tem aqui no final, esse Go Live aqui. Se eu clicar nele, ele vai começar a iniciar, e ele falou aqui pra mim que o server foi iniciado na porta 5500. E ele automaticamente abriu aqui pra mim o navegador, agora até com um link diferente aqui, esse 127.0.0.1 2.5500, que é exatamente a porta que apareceu aqui. Então ele abriu aqui, ele criou um servidor que vai servir esse arquivo aqui pra gente, nesse caminho, exemplo 1. E isso aqui, por enquanto, não fez sentido nenhum. Mas agora vamos ver aqui se eu alterar aqui, por exemplo,
aproveitar e mostrar um novo tipo aqui, o A, com A minúsculo. Ele até botou aqui opções. E agora eu vou salvar o arquivo. E a gente pode ver que ele automaticamente já recarregou a página aqui pra gente. E ele colocou aqui, em vez de 1, 2, 3, 4, 5, agora é A, B, C, D e E. Essa extensão aqui é muito útil quando você quer ver mais rápido aqui, se você dividir a tela, por exemplo, se você tem mais de uma tela. Aí você faz a alteração aqui, já salva e já vê aqui sem precisar clicar nesse botão ou apertar F5 aqui dentro da página. Mas, obviamente, essa extensão aqui é totalmente opcional. Você pode fazer normalmente lá, abrindo um arquivo aqui, copiando o caminho, colando lá no navegador, que vai funcionar do mesmo jeito, só tem que ficar recarregando a página. Então vamos continuar aqui. A gente viu aqui o tipo A minúsculo, que ele vai colocar de A até E minúsculo. Se você colocar um A maiúsculo, ele vai colocar ali maiúsculo as letras. A gente também tem aqui, por exemplo, I minúsculo, que ele vai colocar os algarismos romanos. Assim como também tem o I maiúsculo aqui, que vai mostrar os algarismos romanos em maiúsculo. Então, eu queria mostrar esses tipos, é bem interessante assim, se você quiser estar mudando o estilo aí da sua página. Você pode estar usando com isso aí para as listas. Então vamos continuar aqui. Uma coisa que eu quero mostrar aqui também sobre a tag A. O Kessler mostrou que a tag A pode apontar para um link. Então, por exemplo, o href aqui, eu posso colocar, por exemplo, http://google.com. Faltou eu colocar aqui algum texto. Vou botar aqui Google. Se eu clicar, ele vai me levar aqui para a página do Google. Se você colocar esse http://, ele vai identificar que é um link para algum outro site externo e não para uma página HTML que você tem aqui dentro do seu programa. E outra coisa que você pode fazer também é usando os IDs, que eu irei mostrar inclusive agora. Então, antes disso, eu vou criar aqui, por exemplo, um título. Vou colocar aqui título, que eu não estou com muita criatividade. E vou dar um ID para ele, que vai ser título. A gente pode ver que ele vai aparecer aqui e simplesmente está aí. O ID não influenciou em nada. Mas eu vou mandar aqui um BR vezes 20 aqui. Vamos ver, ele foi mais para baixo, vamos colocar aqui BR vezes 40 agora. Agora ele realmente sumiu. E agora eu quero que esse nosso link aqui aponte para não para outra página, não para outro HTML, mas sim para um elemento da nossa página. A gente pode fazer isso aqui com um hashtag, esse jogo da velha, e passar o ID. Esse hashtag é usado realmente para identificar um ID. Assim como no caso da classe vai ser identificado por um ponto. A gente vai ver melhor isso depois, principalmente no CSS. Então vamos ver o que acontece se a gente fizer isso aqui. A gente pode clicar aqui e ele levou a gente para baixo aqui na página, para levar a gente até esse título aqui. Inclusive eu vou adicionar aqui alguns BRs aqui embaixo, vou mandar logo um monte para garantir. Aí o título sai da página por cima também. Se a gente clicar aqui esse link, ele vai sempre deixar aqui o link que a gente quer, ele vai colocar no topo da página. Então isso aqui é muito útil, assim, se você quiser criar, por exemplo, você está criando uma página e cria um sumário para ela, que vai ter lá os vários links lá, por exemplo, seção 1, seção 2, seção 3. Você pode estar clicando nas seções que vai te levar para cada uma delas, na mesma página. Então isso é muito interessante, a gente pode ver aí. E agora eu vou mostrar mais uma coisa aqui que a gente tem aqui no navegador. No caso do Google Chrome aqui, ele pode ser aberto por meio desse inspecionar aqui. Você clica na página em qualquer lugar com o botão direito e clica em inspecionar. Isso aqui você vai estar abrindo a nossa ferramenta do desenvolvedor deste navegador. Com isso você pode estar inspecionando a nossa página HTML aqui
e você vai ver basicamente o código que você colocou ali. Pode ter algumas diferenças ali, ele pode colocar alguns elementos a mais aqui no head, até no body, só que nada que vai influenciar no display, na disposição aí dos nossos elementos na nossa página, assim como o conteúdo de cada um deles. A gente pode ver que esse Evelist que ele colocou aqui uns metaname, adrenaline, não sei o que, alguns scripts aqui também, mas isso aqui nada vai influenciar na nossa página, é basicamente coisa que o navegador coloca pra gente. Eu vou até colocar aqui uma coisa que a gente não deve fazer, vou colocar aqui um parágrafo fora do body. Olá. Eu abri aqui o link errado, inclusive. Na verdade era para abrir esse aqui. Vou até fechar o outro. Eu vou colocar aqui o nosso parágrafo. Olá. Ele já recarregou a página aqui pra gente. E a gente vai ver aqui normalmente o nosso olá. Deixa eu jogar aqui pro lado de novo. Tá ali nosso olá. Apesar de que da gente ter feito algo inválido aqui pro HTML. Esse P, ele deve estar especificamente dentro do body. Mas se a gente olhar aqui no inspecionar elemento, a gente vai ver que o nosso P não está aqui depois do body. E se a gente abrir aqui, olha só, o nosso P está dentro do body, apesar de que a gente colocou aqui fora. E é por isso que a nossa página continua funcionando. O navegador ele é inteligente o suficiente para identificar esses erros. Assim, ele sabe que a tag P deve estar obrigatoriamente dentro do body. E por isso aqui não vai dar problema se você colocar fora, que ele automaticamente vai jogar aqui para dentro. Então tem muitas coisas assim, muitos erros. Se você, por exemplo, esquecer de fechar uma tag, vai funcionar também aqui no navegador. Ele não vai dar erro no final. Ele basicamente não vai saber onde acaba essa tag. E ele jogou o olá para dentro também do H1 e ele fechou depois. Vamos ver isso aqui. Tá aqui H1 título. Ele vai ter aqui o título. Ele vai ter aqui um script que o navegador colocou por algum motivo. E ele botou aqui também a tag P dentro do nosso H1. Que isso inclusive não é um modo ideal de você estar fazendo isso. Mas é aquele negócio, o navegador ele não vai dar erro quando você estiver fazendo o seu HTML. Ele vai corrigir automaticamente da forma que ele conseguir, que ele achar que está certo. Então, mostrando isso, vou fechar aqui de novo nossa tag. E agora eu vou estar mostrando uma coisa muito importante. A gente vai estar mexendo muito com isso, que é os formulários, quando a gente estiver mexendo com JavaScript. A gente vai estar vendo lá que isso é bem útil no caso do JavaScript, que o JavaScript pode receber os valores desse formulário para, por exemplo, mostrar uma outra página lá com alguma resposta. Então vamos passar aqui para o próximo slide. Então a gente tem aqui formulários HTML. Os formulários eles sempre vão iniciar aqui com a tag form e ela tem que ser fechada. E dentro dela a gente vai ter os nossos campos, que são delimitados pela tag input. E a gente vai ter também os labels, opcionalmente, que eles vão ser tipo um título para cada um desses inputs. E eles devem referenciar um ID. Então se você quiser colocar um label, você referencia aqui no for, que é um atributo do label, o ID desse input, que esse label vai ser o título no caso. Esse formulário aqui está bem complexo, ele tem muitos campos e tal, você poderia fazer um formulário bem mais simples, mas eu vou mostrar aqui na prática a gente montando um formulário que vai ser esse aqui mesmo. A gente vai fazer passo a passo isso aqui. A gente tem aqui eu posso até fechar essa página e deixar essa aqui que é o do live server, e vou colocar aqui do lado também. Então vamos começar criando aqui nosso formulário. Eu vou apagar esse parágrafo aqui e vou criar aqui um form.
O form, ele recebe aqui alguns parâmetros também, alguns atributos. Os principais são action, só que a gente não vai estar usando ele por enquanto. Que o action basicamente vai ser para você, por exemplo, mandar o conteúdo desse formulário digitado pelo usuário para, por exemplo, alguma função do JavaScript ou para outra página, coisas do tipo. A gente não vai estar usando por enquanto, para simplificar nossa vida. E também temos aqui outro principal, que é o method. O method vai ter algumas opções, por exemplo, get, post, put, entre muitos outros. Só que a gente não vai estar entrando muito a fundo nisso aí, pelo menos por agora. Se sobrar tempo no nosso curso, a gente pode estar mostrando aí que são os métodos HTTP. Se você não colocar nenhum método aqui, ele vai usar automaticamente o método get. Aí eu vou mostrar depois no que isso afeta aqui, mas a gente não vai estar usando por enquanto esse atributo method. Então a gente vai estar criando aqui nosso formulário. Eu vou colocar aqui então um input, e esse input vai receber um type, que é o que vai realmente definir qual é o tipo do nosso input. E eu vou colocar aqui o type vai ser text e vou fechar o input. O input ele não recebe, ele não fecha a tag. Ele simplesmente é a tag ali, no momento que ele acabou, ele acabou. É aquilo, ele não vai ter a tag de fechamento. Assim como, por exemplo, imagem. E a gente pode ver que apareceu aqui uma caixa de texto. Aí a gente pode estar colocando então, por exemplo, um label. Vamos colocar aqui um label. Aí lembrem que tem aquele for label para identificar aqui que esse label aqui é para essa caixa de texto aqui, ou caixa de qualquer coisa. E eu vou colocar aqui nome, vai ser o label para o atributo, o elemento nome, que não existe ainda, então a gente vai colocar aqui um ID nome no nosso label. E a gente vai fechar aqui o nosso label. E vamos colocar aqui realmente o título dele, vai ser o nome. Então vamos ver o que aconteceu e está aqui, nome para essa caixa de texto aqui. Então a gente pode estar digitando aqui, por exemplo, Pedro, e mais nada, a gente não está podendo enviar o nosso formulário. O formulário normalmente vai terminar aqui com um input, que vai ter um tipo específico, que é o submit, que ele é o que vai submeter o formulário. Se a gente salvar isso aqui, a gente vai ver que vai ser um botão que está escrito aqui enviar já automaticamente. E no momento que a gente envia, ele vai enviar o nosso formulário. Então vamos ver aqui o que acontece se eu colocar aqui Pedro e enviar. Ele não está fazendo nada, mas deixa eu ver aqui. Enfim, por algum motivo ele não quis funcionar, mas basicamente ele ia recarregar a página e vai apagar aqui nosso formulário, assim como ele vai executar o action que a gente colocou aqui no form. Como o action não tem nada, ele basicamente vai recarregar a página e passar os parâmetros aqui na URL por estar usando o método get. E para isso acontecer, a gente tem aqui mais um argumento que a gente passa aqui no nosso input, que é o name, que eu havia até explicado lá dos principais atributos que a gente tem. Eu vou colocar aqui o name, nome. Eu botei igual ID, mas ele não necessariamente precisa ser igual ID. Então vamos ver o que acontece se eu fizer isso. Vou botar aqui Pedro e enviar. Dessa vez ele recarregou a página. E a gente pode ver aqui que ele colocou aqui coisas a mais. Vamos voltar aqui. A gente pode ver que não tinha nada lá. Ali só tem o... Eu vou até apagar esse título aqui. E vamos colocar aqui novamente Pedro e enviar. A gente pode ver que ele adicionou interrogação, nome, que é exatamente o que tem aqui nesse name. Ele colocou igual a Pedro. E é assim que o nosso site vai passar as informações, seja para outro site, seja para ele mesmo, que é o que ele está fazendo aqui, apesar de que ele não está fazendo nada com essa informação. E a gente vai estar vendo aqui então, botar mais argumentos para ver o que acontece. Então vou colocar aqui outro input,
Dessa vez a gente vai ver aqui um novo type, que vai ser o e-mail. E vamos ver aqui como é que ele funciona. A gente viu que está exatamente igual a esse outro aqui. É uma caixa de texto. Vamos colocar qualquer coisa aqui. Mas a gente pode ver que tem uma diferença na hora que a gente vai tentar enviar. Ele vai colocar aqui, ele vai falar pra gente que tem que colocar um arroba no endereço de e-mail, porque isso aqui não é um e-mail válido. Então ele vai já colocar uma certa validação de e-mail automaticamente. Então vamos colocar aqui o arroba, enviar novamente, e a gente pode ver que ele deu outro erro, porque não tem nada depois do arroba. Continua sendo um e-mail inválido. Vamos ver se a gente colocar qualquer coisa, ele vai passar. Continuaria sendo um e-mail válido da forma que eu coloquei lá, só que já é alguma coisa assim, já é uma certa validação de e-mail lá, e a pessoa vai ver que realmente precisa colocar um e-mail, e vai facilitar um pouco aí as coisas aí, para você não ter que ficar realmente validando tudo, no caso se você quiser fazer uma coisa mais simples. A gente pode ver que nosso formulário está ficando muito bagunçado. Eu vou dar uma melhorada nele aqui, vou colocar um BR depois do nosso label e outro aqui depois do fim do nosso input. Porque lembrando que o HTML não vai reconhecer as nossas quebras de linhas pelo Enter, apenas pelo BR. E eu vou colocar aqui agora um label para o nosso e-mail. Só falta aqui eu adicionar um ID. Eu vou colocar e-mail. Opa. E eu vou colocar aqui logo um name também, que eu vou colocar a mesma coisa do ID, para ele já aparecer ali quando a gente enviar. Faltou eu colocar aqui realmente qual vai ser o nosso label. Vai ser e-mail. E eu vou adicionar aqui a nossa quebra de linha. Eu também vou adicionar uma quebra de linha no final para o nosso botão ficar embaixo. Tá aqui, então vou colocar aqui Pedro. Tem aqui, a gente pode ver que por a gente ter colocado o tipo e-mail, ele já botou aqui várias opções para a gente selecionar todos os e-mails. Então isso aí já ajuda a pessoa que já estiver usando esse navegador há um tempo. E se a gente enviar aqui, ele vai aparecer ali na URL o atributo nome e o atributo e-mail com o valor. Então vamos continuar aqui nosso formulário, vamos explorar diversos tipos que a gente tem aqui de input, que podem ser úteis quando você for desenvolver seu site ou qualquer coisa. Então a gente vai ter aqui também o nosso tipo de data. Vou colocar aqui input date. Aí o VS Code já ajudou pra gente, colocou aqui input type date, já colocou aqui até o name vazio e o ID. E esses são realmente os atributos essenciais que a gente vai ter: type, name e ID. Então eu vou preencher aqui nascimento, que vai ser o que a gente vai estar usando. Nascimento. Esses atalhos que eu estou mostrando do VS Code vocês não precisam decorar, obviamente. São coisas só para facilitar o dia a dia, mas você pode estar digitando tudo normalmente. E só decore se você realmente sentir a necessidade. Vou colocar aqui o for nascimento. E vou colocar aqui data de nascimento. E ficou errado aqui. E novamente vou adicionar o BR aqui no final. E outro BR aqui. A gente pode ver que ele botou um campo bem diferente aqui. Se a gente clicar nele, ele vai colocar o seletor de data aqui pra gente. Então a gente pode selecionar aqui um ano, por exemplo. No meu caso aqui, minha data de nascimento foi lá em 1999, setembro, no dia 21. Eu posso estar enviando aqui e ele colocou aqui nosso nascimento, o meu nascimento ali na URL. E o nome ficou vazio, o e-mail também, porque eu não preenchi aqui. Com isso, eu vou até mostrar aqui um novo atributo que a gente tem do input, que é o required, que eu até havia falado dele, que ele torna um campo obrigatório. Então vamos salvar aqui e tentar enviar esse formulário vazio. E a gente pode ver aqui que ele está obrigando a gente a preencher esse campo aqui, nome. A gente pode adicionar aqui a gente pode ver também que o required ele não
ele não foi naquele modelo de chave e valor. Ele simplesmente foi aqui a chave, o required já acabou. Ele não precisa de nenhum igual ali a nada, é só o required puro e já é exatamente o que já funciona da forma que a gente quer. Para não dificultar muito aqui, eu vou deixar o required só no nome mesmo, para a gente poder enviar o formulário mais rápido. E eu vou continuar aqui mostrando outros tipos de input. Agora eu vou mostrar aqui o input de password. Vou colocar aqui o name senha, ID senha. E eu vou colocar aqui o label para senha, que vai ter o título senha. E aqui no final BR. Aqui também vamos ter o BR. E vamos ver aqui o que tem diferente nele. Se a gente digitar qualquer coisa, ele vai colocar esses pontos aqui para as pessoas que estiverem do lado não visualizar sua senha. Isso aqui é normal, todo mundo já utilizou aqui computadores, já teve que colocar uma senha e já viu que foi desse jeito. E é por meio desse tipo password que a gente vai estar usando esse modelo aqui. Vamos ver mais um tipo aqui, que é o input checkbox, type checkbox. Vamos colocar aqui, por exemplo, opção, sem o motivo, opção e-mail. Isso aqui minha ideia é basicamente que seja um campo que indique se a pessoa quer receber e-mails ou não. Vamos colocar aqui opção e-mail e você quer receber e-mails, uma pergunta. E nesse caso aqui eu vou colocar o label depois do nosso input. Vou salvar aqui. Aí fica nesse modelo e eu vou colocar aqui um BR. Aí está perguntando que você quer receber e-mail, você pode marcar ou desmarcar esse checkbox. Se a gente marcar aqui o checkbox e enviar o formulário, eu tenho que preencher o nome. Ali no topo ele vai colocar ali igual a on. Se for desmarcado e enviar, ele simplesmente apagou totalmente. Então a gente tem mais essa opção aí. Outro aqui que eu vou mostrar agora é o tipo radio, é o rádio, que seria de radio buttons. Vou colocar aqui novamente input radio para ele completar pra gente. E nesse caso aqui, normalmente um input de rádio, a gente vai ter várias opções. Eu vou colocar aqui logo o nosso label for. Deixa eu ver, esse aqui vai ser tema favorito, input for tema. A gente vai ter aqui então, por exemplo, JavaScript. E aqui a gente vai ter que colocar também mais um outro atributo, que é o value, o valor. E nesse caso aqui eu vou colocar aqui JS, por exemplo. Esse value é o que vai ali lá pra cima. Então, por exemplo, aqui esse Pedro é o value desse nome aqui. Para mostrar isso aqui, se eu colocar aqui já na nossa página value igual a Pedro, por exemplo, e recarregar a página, a gente pode ver que já veio preenchido aqui com Pedro. Já veio um valor padrão. Então, nesse caso aqui a gente precisa desse value, senão não vai adiantar de nada. E eu vou colocar aqui um parágrafo. Qual o seu tema favorito? E agora eu vou replicar aqui esses nossos radio. Eu vou colocar aqui HTML, por fim CSS. E vou mudar aqui o nosso value, obviamente, HTML e aqui CSS. Vamos salvar aqui, a gente pode até ver que já apareceu ali, mas eu vou colocar aqui uns BR no final.
Aí a gente pode ver se a gente selecionar o JavaScript, ele vai ficar marcado desse jeito. Se a gente selecionar o HTML, ele já desmarca o JavaScript. E assim como o CSS também, ele vai desmarcar. Se você só vai marcar uma opção dessas aí. Isso que é o Radio Button. Agora, ele tá identificando que fazem parte do mesmo item, isso aqui, porque a gente colocou o mesmo name aqui. Eu coloquei aqui uma coisa totalmente errada, como eu já havia falado, que é o ID igual. Esse aqui vai ser o tema JS, esse aqui vai ser o tema HTML e esse aqui vai ser o tema CSS. E para mostrar isso aqui, continua funcionando da forma que a gente queria. A gente pode selecionar só um valor. Mas, por exemplo, se a gente quiser mudar aqui, por exemplo, tema 1 aqui, nesse do meio. Selecionar aqui o JavaScript e a gente marcou aqui duas opções. Isso é porque agora não fazem parte mais do mesmo conjunto aí de opções dessa múltipla escolha que a gente tem. Então é o name que vai realmente identificar isso. Então vamos voltar aqui para o tema e colocar aqui dessa forma. Então se você for fazer um questionário, por exemplo, você vai colocar ali várias opções de múltipla escolha e você vai colocar names diferentes para cada uma dessas questões que você tem do questionário. Então é isso, a gente viu aí mais um tipo de input. A gente pode ver que é muito tipo de input que tem. E você não precisa lembrar de todos, assim, saber tudo de cabeça. Como eu falei, você pode sempre, assim, quando você precisar de algum recurso, você pode estar pesquisando, que você vai achar facilmente na internet hoje em dia. Tem muita coisa mesmo. Muitos fóruns, sites aí que explicam e tudo mais, que inclusive eu fiquei de mostrar já a vocês. Então vamos continuar aqui, mais um tipo aqui interessante, que eu achei bom colocar o range. Vou colocar aqui o nota, ID eu vou colocar a mesma coisa, nota, e vou colocar aqui o nosso label, novamente para nota. Aqui o label eu esqueci de atualizar, era para tema JS, isso aqui tema-html e tema CSS. Então vamos continuar aqui. O quão satisfeito você está com este site? E eu vou aqui dar um BR para ficar mais legível. E aqui depois um outro BR para nosso botão de enviar ficar lá embaixo. A gente pode ver que apareceu aqui um slider. A gente pode selecionar aqui um valor com base nesse slider aqui, em vez de digitar realmente um número, por exemplo. Inclusive, vamos tentar aqui enviar, preencher alguma coisa aqui, enviar e ver o que acontece ali no final. Ele colocou aqui nota igual a 50, então o meio vale 50. Vamos ver o quanto que vale no final. Opa. O máximo é 100. A gente pode definir esse nosso range. A gente pode colocar aqui o atributo min, por exemplo, min 0, e o max igual a 10, por exemplo. Agora vai ter menos opções aqui. Você pode ver que se eu arrastar só um pouco o mouse, ele já vai movimentar uma quantidade maior ali. E por exemplo, se eu colocar aqui ali no final e enviar o nosso formulário, ele vai aparecer ali em cima, nota 9. E assim você pode colocar qualquer coisa aqui nesse atributo. Você também pode colocar um valor padrão com o value, que eu já mostrei até. Nesse caso aqui é bem útil, por exemplo, você colocar o valor padrão como sendo 10. Aí se a pessoa não mexer, vai ficar 10 ali e você vai ter um feedback mal feito. Mas enfim, eu queria mais mostrar isso aqui. A gente viu aqui vários tipos então de inputs no formulário. Checkbox, radio buttons, range, senha, data, e-mail, nome.
Tem muitos outros também, como por exemplo Number, tem muitos mesmo. Então a gente não vai estar mostrando todos aqui. Eu acho que a aula também já ficou bem comprida. E eu quero mostrar mais uma coisa aqui sobre a tag Style. Que a gente pode ver que esse formulário ficou muito básico mesmo. Ele ficou aqui só o básico com apenas HTML. Se a gente quisesse deixar ele mais bonito, aí mudar aí, por exemplo, as nossas caixas de texto, o tamanho delas, a cor delas, qualquer coisa, esse botão aqui a gente teria que usar o CSS. A gente não vai mostrar isso nessa aula exatamente, mas eu vou mostrar aqui sobre a tag Style. Eu vou colocar aqui, por exemplo, no nosso body. Opa, type não, style, igual. Aí aqui dentro você colocaria o seu CSS. Então a gente vai entrar com mais detalhes na sintaxe do CSS depois, na aula de CSS. E a gente vai ter aqui então, por exemplo, um atributo aqui que eu vou mostrar do CSS, é o background traço color. Aí eu boto dois pontos. Inclusive já me deu até várias opções aqui, por exemplo black. E vamos ver o que acontece se eu fizer isso. A gente pode ver aqui que o fundo da nossa página, que é o background, ficou preto. O VS Code ele ajuda muito nesse negócio aqui no CSS. Se eu passar o mouse aqui em cima de uma cor do CSS, ele vai aparecer essa seleção aqui da cor, onde a gente pode estar mexendo aqui. Opa, passar de novo aqui, você pode selecionar aqui também, por exemplo, um verde e tal. Colocar aqui, por exemplo, um azul. Salvar. A gente pode ver que nossa página ficou assim. Eu vou até mostrar mais uma outra coisa, então vou deixar a página mais escura. E eu vou colocar aqui um outro atributo. No CSS, os atributos são separados por ponto e vírgula. E eu vou colocar aqui agora o color. Dois pontos. O white, por exemplo. A gente pode ver agora que nossos elementos que não tem uma cor definida assim como o A, eles já mudaram aqui a cor do texto, principalmente os textos vão mudar para branco a cor. Então ficou mais fácil de enxergar nesse fundo mais escuro. Aí assim você pode estar realmente dando uma cara para o seu site aí, deixando melhor ou até pior, dependendo do jeito que você usa o CSS. Mas a gente vai, como eu falei, a gente vai estar vendo melhor. E essa forma aqui por meio do style não é a mais ideal da gente estar utilizando o CSS. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, então também aqui aproveitando no nosso A, se a gente quiser tirar aquele sublinhado ali. Vamos colocar aqui então style. Eu vou mudar essa cor aqui porque está muito ruim o contraste. Vou colocar aqui, por exemplo, pode ser esse Alice Blue aqui. Ficou muito parecido com o outro, mas a gente pode estar mudando aqui. Vou colocar essa cor, por exemplo. A gente pode ver que ficou mais agradável agora. E vamos supor que eu queira tirar esse sublinhado aqui do nosso link. Eu posso fazer isso com o CSS. Tem aqui, por exemplo, text decoration, que o VS Code até me ajudou aqui. E vou colocar none. Isso é uma das coisas que tem muita coisa mesmo da fazer com o CSS. O CSS é uma coisa que eu diria que é impossível alguém saber tudo, porque tem muita funcionalidade mesmo. Mas é aquele negócio, se você precisar de alguma coisa, você pode estar sempre pesquisando assim, como eu posso dispor um elemento de tal forma, como eu posso mudar a cor de tal elemento. E eu vou mostrar aqui agora um site específico, que é o W3 Schools. Eu coloquei aqui no final do slide até o link dele aqui. E esse site aqui é muito interessante para principalmente HTML, CSS, JavaScript. Mas ele também tem aqui para ensinar outras linguagens como Python, SQL, que já é para banco de dados, PHP, jQuery, Java, C++, esse CSS modificado por eles, Bootstrap, e aqui tem muitas outras também. Você pode estar vendo aqui, por exemplo, então do HTML, vai ter, eu vou abrir aqui maior a página,
Ele até mostra aqui um exemplo de HTML. E se você clicar nesse Try It Yourself, que tem várias páginas desse HT School, ele vai te mandar aqui para uma página onde você pode estar editando um HTML aqui. Então, vou colocar aqui, como a gente conhece aqui, um H2, por exemplo. Olá, vamos fechar o nosso H2. E se a gente dar um Run, ele vai dar aqui o Olá, ele vai editar aqui. Então, se você não quiser usar o VS Code, por exemplo, você pode estar usando esse W3 Schools aqui para o seu HTML. Então, vamos continuar aqui. Você pode dar esse Learn HTML aqui. Tem um problema que esse site aqui ele é em inglês, mas você pode estar traduzindo ele aqui, por exemplo, português. Ele já até traduziu aqui. Aí você pode estar vendo aqui tutoriais passo a passo do HTML. Tem aqui, por exemplo, elementos HTML. Você pode estar vendo aqui. Ele vai mostrar aqui o H1, o P, o BR. Sobre parágrafos aqui. Ele vai mostrar detalhadamente cada coisa. Tem muita coisa. Sobre CSS também vai ter. E como sempre, quando você tiver um código, sempre vai ter essa opção aqui de Try It Yourself, que ele vai te levar lá com aquele código que ele tem lá para uma página onde você pode estar editando esse código aí para você realmente estar testando o que você vai fazer. Esse site aqui eu diria que é um dos melhores para esse tipo de coisa, para você estar pesquisando numa documentação do HTML, porque ele explica muito bem e mostra exemplos. Então, para a aula de hoje, por enquanto vai ser isso. A aula já foi bem longa, mas inclusive eu imagino que tenha restado muitas dúvidas aí sobre o HTML. Talvez não pelo pessoal que tem participado aí do curso que teve ano passado, que foi só sobre HTML e CSS. Esse pessoal já deve estar craque em muitas coisas aí que eu mostrei hoje. Mas é sempre bom estar revendo. E se você ficou com dúvidas, não se preocupe, a gente vai estar vendo isso aqui, o HTML detalhadamente, a partir de agora até o final do curso. A gente vai estar desenvolvendo sites. Quando a gente for ver lá o JavaScript para manipular essa página aqui, a gente vai estar vendo vai vendo novamente o HTML. A gente vai estar reforçando aí o que a gente mostrou. E é realmente com o tempo que você vai pegando, como eu falei. Você tem que praticar, senão não tem jeito de aprender. Sim. O Cláudio falou que fez o curso, né? O Cleuson até tava falando lá do certificado que ele ainda não recebeu. Você conseguiu Legal. falar com a Thaís, ou Cleuson, pra ver sobre isso? Aí eu vou parar aqui já a gravação. Para aqui a minha também.